Meio-dia e 47 minutos. Eleições 2024. Uma nova regra do Tribunal Superior Eleitoral amplia o poder de polícia dos juízes eleitorais de primeira instância. Eles agora poderão ordenar, por exemplo, a remoção de conteúdo da internet em casos de propaganda eleitoral com desinformação sobre urnas, processo eleitoral e justiça eleitoral. Antes, esse poder estava restrito à avaliação da forma ou do meio da propaganda, mas não do teor. Para saber o que mais muda nas eleições municipais com a ampliação do poder de polícia para os juízes eleitorais, nós conversamos agora com a advogada e presidente da OAB de Cariacica, Kelly Andrade. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, doutora. Obrigada pela presença. É uma alteração importante. Eu costumo dizer o seguinte, até por experiência própria. A Justiça Eleitoral, ela acaba tendo, até por obrigação também, mas ela acaba tendo de ser muito ágil, porque ou ela retira, por exemplo, um material de circulação, ou aquele material acaba sendo divulgado de uma maneira que acaba prejudicando, né, os candidatos. Agora, o que me preocupa é o seguinte, a senhora vai nos explicar primeiro o que está mudando, mas depois eu queria perguntar como fazer essa fiscalização de uma maneira, digamos, extensa. Vamos lá, primeiro vamos saber o que está mudando, o que está sendo alterado. Perfeito. O que está sendo autorizado agora é o poder de polícia referente a qualquer tipo de desinformação sobre urnas, processo eleitoral e justiça eleitoral. Nada tem a ver com candidaturas? Não. Briga entre candidatos, discussões, qualquer tipo de divergência, né, em relação às regras eleitorais não se aplicam a esse caso. Ok. Então é muito específico. E quando é que pode acontecer? É um ato, então, individual e voluntário por parte do juiz eleitoral, identificando na rua, na internet, em algum local, ele pode de ofício determinar a exclusão daquele conteúdo. Isso é interessante, porque de fato as coisas acontecem com velocidade muito grande nesse processo, né? E se você não conter a tempo, isso alcança de uma forma que é incalculável, né? Doutora, eu vou pedir para a senhora explicar para as pessoas o que é agir de ofício. Ah, ótimo, perfeito. É quando o juiz não tem que esperar que alguém o requeira, o represente. Não tem que esperar que algum cidadão veja a situação e denuncie. Então, não é necessário ter uma denúncia. A partir de agora, né, o juiz eleitoral ele tem essa liberdade de ele próprio instaurar um procedimento para poder retirar, excluir uma desinformação que está no ar e está publicada e divulgada. Como se fosse um flagrante. Exatamente isso. Mas qual que é a importância disso agora? Primeiro, gera uma segurança, porque ele não pode decidir com base no que ele está pensando. Sim. É com base, hoje, no repositório de decisões colegiadas do TSE. Então, aquilo que já foi decidido e julgado pelo TSE está no repositório de decisões, que a gente chama de jurisprudência, né? Serve como base para esse tipo de decisão que é de ofício, né? Que a partir o juiz determinar sem que ninguém tenha que requerê-lo. Entendi. Agora, o que eu ia perguntar para a senhora é o seguinte, há uma dificuldade muito grande nisso. Eu comentei isso com uma colega, foi com um cientista político na Band News dias atrás. Eu falei para ele o seguinte, olha, um dos problemas maiores que imagino a Justiça Eleitoral vai enfrentar é que no Brasil nós temos o enorme hábito de utilizar o WhatsApp para tudo. Não é uma rede social aberta como, por exemplo, o Instagram ou o Twitter. A fiscalização em meios assim acaba sendo ainda muito difícil, não? Sim, ainda é difícil, mas com esse poder de polícia é muito mais fácil de ser contida. Certo. Identificando a origem, né? E agora é claro que todos os responsáveis pelo WhatsApp, né, pelo Instagram, né, a Meta, de modo geral, eles estão atentos ao processo eleitoral, que se inicia amanhã, e que, pelo período de 45 dias, requer uma atenção especial, uma vez que acabam sendo ferramentas de divulgação de desinformação, né? Eu tenho uma outra dúvida. Em relação à última eleição, ou às últimas eleições, a mudança que existe é que essa decisão, ela pode ser tomada agora pelo juiz eleitoral de ofício, como disse a senhora, ou seja, por iniciativa própria, sem que ele tenha de ser provocado por alguém, ou também é uma mudança em relação à instância, ou seja, em outras eleições, isso não cabia ao juiz eleitoral, cabia a outras instâncias. Então, esse poder de polícia existe desde 2009, previsto lá na lei das eleições. Só que ele tomou mais corpo agora em 2022, na última eleição que tivemos, né? Em que já foi autorizado uma liberdade parcial para esse juiz. Agora ela foi ampliada e de forma muito mais transparente. Okay. Então, a tendência é realmente nós conseguirmos trazer mais eficiência para a fiscalização no período eleitoral.
Agora, vamos dar um exemplo, né, para a população entender, né, que tipo de publicação ou de divulgação que a pessoa pode fazer que pode realmente cair num caso de polícia, virar caso de polícia e ser extinto e ser punido, inclusive, pelo juiz eleitoral. Um exemplo, né? Tudo é muito hipotético aqui, né? É claro que no dia a dia as coisas acontecem com muita criatividade, inclusive, né? Mas a Justiça Eleitoral, por exemplo, acabou de vender tantas urnas para tal candidato conseguir burlar a votação. É uma desinformação, né? Ou a urna eleitoral, ela causa fake news, enfim, ou ela pode ser hackeada, por exemplo. Exatamente. É o clássico de desinformação que pode ser combatido de ofício pelo juiz eleitoral. Ok. A gente aqui no intervalo, a gente estava falando o seguinte, que a gente, inclusive, deve aumentar, intensificar a cobertura eleitoral, até mesmo durante o nosso programa aqui no Estúdio 360, porque a gente oficialmente começa a campanha amanhã. A campanha amanhã, ela começa a ganhar as ruas, né? Gente, olha só, não vai começar aqui na TV ainda no veículo de comunicação ainda não, mas vai ganhar as ruas, é isso, não é? Isso, exatamente isso. E é importante que saibam que a partir de amanhã já pode pedir voto, né? Então hoje não pode pedir voto ainda, não tem o número ainda divulgado do candidato. A partir de amanhã toda a parte de publicidade da campanha eleitoral, ela está permitida dentro das regras eleitorais. Mas eu quero fazer uma ressalva importante sobre esse nosso tema, em que pese o juiz eleitoral ter essa liberdade agora de, por iniciativa própria, abrir um procedimento para poder retirar essa informação, o cidadão deve ainda contribuir lógico. Com reclamações e denúncias, né? Porque não é agora só do juiz a responsabilidade, pelo contrário, né? Sempre foi nossa também. Agora só tem mais liberdade por parte do judiciário eleitoral. Quais os canais para fazer uma denúncia desse tipo? São os mesmos? Tem alguma facilidade maior oferecida hoje pela Justiça Eleitoral em relação a uma denúncia envolvendo alguém que esteja espalhando desinformação? O TSE ele amplia cada dia mais, né, os canais de denúncia por meio de telefone, e-mail, ouvidoria, os próprios cartórios eleitorais, né, e até o WhatsApp. Então, assim, o eleitor pode ficar atento e concentrar a sua pesquisa no site do TSE, porque é um site seguro, né, onde todas as informações estão lá. Ok. Olha, gente, só antes da gente encerrar a entrevista, acabou de sair a informação aqui que o trânsito está completamente parado no centro de Vitória por conta de uma manifestação em frente ao Palácio Anchieta, bloqueando todas as faixas. É uma manifestação grande e a nota da Guarda Civil Municipal já chegou aqui também, informando que equipes acompanham essa manifestação. Os manifestantes ocupam as 3 faixas da Avenida Jerônimo Monteiro e Avenida Getúlio Vargas também. Os guardas tentam negociar a liberação em pelo menos uma faixa de cada um dos sentidos. Informação que acaba de chegar, então se você está pensando em ir para o centro de Vitória, aguarda um pouquinho, porque o trânsito está bastante complicado lá por conta dessa manifestação. A gente ainda não tem informação do motivo da manifestação, mas a gente vai apurar e trazer a qualquer momento para vocês. É isso, né, Cacá? É isso, infelizmente a gente teve que interromper por conta dessa informação. Tive que interromper, mas acho que a gente trouxe todas as informações necessárias. Obrigada, doutora. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, gente. Boa tarde para você. Se cuida. Tchau, tchau. Tchau, gente.